Olá, amantes do Comex, apaixonados por importação e exportação, como eu sou. Antes de mais nada, muito obrigado por estar assistindo. Já atingi mais de 1.000 seguidores. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Parece uma marca muito pequena, mas realmente dentro do universo do YouTube, não significa nada, mas para mim é muito especial, porque eu recém estou começando, não é fácil abrir um canal tão pequeno assim e atingir a este número tão rapidamente. Lógico que eu tenho ambições maiores, vou trabalhar para que eu chegue a mais seguidores, mas reforçando que o meu objetivo aqui realmente é deixar um legado com assuntos técnicos de comércio exterior e assuntos do nosso dia a dia do comércio internacional. Aproveitando, sei que todos os canais pedem, mas realmente é importante para que os conteúdos se espalhem. Então, peço a gentileza de que se inscrevam, deixe seu ok, seu joinha, seu like, comentem, compartilhem, por favor. Obrigado mesmo. Isto é bastante importante pro canal. Sou Fábio Belal, profissional de comércio exterior, mais de 35 anos de experiência. Atualmente, profissional de comércio exterior em uma empresa de assessoria e consultoria em comércio exterior no Rio Grande do Sul. Sou despachante aduaneiro e tenho o canal, como eu comentei no início, para transmitir um pouquinho da minha humilde experiência e aproveitando também para tratar de assuntos do nosso dia a dia do Comex, tá bom? Eu acho que é muito importante estarmos atualizados, por isso mesmo que hoje o meu objetivo aqui é fazer um vídeo bem rápido, diferente dos outros. Ele não é totalmente técnico, ao pé da letra, mas acho que é importante aos profissionais de comércio exterior. Por isso que eu resolvi tratar. Vou falar hoje sobre a turbulência global e o impacto no Comex brasileiro. Claro que trata-se a respeito do conflito no Oriente Médio. Então, é um tema que já vem se estendendo por mais de uma semana e o mapa da logística internacional de cargas mudou de novo. Já tivemos conflitos no passado, pandemia, fechamento do canal de Suez por um acidente, e quem tem um pouquinho mais de experiência, quem está trabalhando há mais tempo no comércio exterior, sabe o que, que isso significa para a logística internacional no Brasil. Até mesmo porque vamos combinar que, além de tudo isso, o nosso país, infelizmente, não tem uma estrutura ou uma infraestrutura adequada ao que os empresários, empresas brasileiras necessitam. Temos muitos problemas, mas vamos lá, isso é um assunto para um outro momento. Vou focar aqui sobre o evento que estamos passando, né? Então, por isso, você, operador de importação e exportação, profissional, vou comentar um pouco sobre esse conflito lá no Oriente Médio, tá? E deixando bem claro aqui que isso não é uma opinião, o vídeo não tem esse objetivo e tampouco qualquer julgamento, mas o conflito atual não é apenas uma notícia de jornal ou vários posts nas redes sociais, é um componente direto na sua logística, no seu custo de frete internacional para importação e para exportação, no seu lead time, entre outras tantas coisas que podem e afetarão o nosso dia a dia, o seu dia a dia por um tempo, não é mesmo? É assim como já aconteceu no passado. Vamos entender um pouquinho o impacto real para o Brasil? Então, a primeira coisa que devemos entender, vou colocar aqui numa figura de linguagem bem interessante, é a questão do efeito dominó que chamamos no comércio internacional, ou efeito cascata, né? Quais são os pontos-chave disso tudo, ou seja, do conflito, e o que, que significa esta figura? A primeira coisa, ou o primeiro efeito que nós percebemos é o desvio de rotas, não é mesmo? Vocês já devem ter visto, devem ter nas redes sociais, devem ter visto na televisão, nos canais de notícias, e também quem já trabalha na área deve com certeza
ter recebido informativos comunicados já dos armadores e até mesmo das companhias aéreas, né? Porque o transporte aéreo de cargas também foi afetado. Então, aqui está o mapa de onde, aqui eu estou rodando com o mouse, de onde está acontecendo o conflito, né? Principalmente aqui nessa região. Então, o Estreito de Hormuz aqui já foi muito afetado. Então, como aqui se transportam e passam diariamente, em épocas normais, muitos navios de petróleo, os petroleiros e também de químicos, enfim, tudo que tem a ver com a atividade petrolífera, passam por aqui. Esse estreito está totalmente fechado por aqui. E também, e o mais importante, o canal de Suez e o Mar Vermelho. Todo esse canal está fechado. Foi a primeira decisão dos grandes armadores foi não passar por aqui, porque era uma área de muito risco, né? Diferente da outra vez que foi por uma questão de acidente. E vocês se lembram exatamente que os navios mercantes nessa região, eles tinham, quando tinha um acidente aqui, eles tinham que contornar. Aqui eu não deixei pronto para fazer um zoom, mas aqui todos nós conhecemos aqui o mapa mundi. Aqui nós estamos falando que estamos no norte da África, né? E os navios mercantes têm que contornar por baixo, né? Aqui nessa, por baixo do continente africano, pelo Cabo da Boa Esperança. Então, todos os navios que saem da Ásia, enfim, até do Oriente Médio, que vão para a Europa ou que vêm da Europa, que saem da Europa e vão para o Oriente Médio e para a Ásia, tem que fazer todo um contorno pelo Cabo da Boa Esperança, e isso adiciona de 10 a 15 dias a mais de viagem de cada navio. Então, isso é bastante complicado. Logo, logo nós vamos sentir aqui no Brasil o efeito cascata ou o efeito dominó a respeito desses atrasos. Por quê? Porque qual é o segundo ponto aqui que nos traz este evento? E possivelmente vai acontecer, que é a escassez de containers. Já passamos por isso também, e por efeito desse de mais esse evento, quando o navio demora mais para circular, o equipamento demora mais para voltar, para retornar. Qual é o resultado? Falta de containers. Então, isso é um ponto muito, muito delicado e já passamos por isso também. Blank sailings, né, que são as omissões de escala que os armadores começam a trabalhar imediatamente quando começam os problemas, se iniciam os problemas, para tentar regularizar o cronograma dos próprios armadores e tentar regularizar de alguma forma todo esse impacto no transporte marítimo mundial. Então, com certeza, teremos em breve vários problemas. Na nossa empresa, na empresa que eu trabalho, já estamos sentindo, claro que o primeiro efeito é a questão da tarifa, que é imediatamente a elevação por parte dos armadores da tarifa de combustível, taxa de combustível, ou em inglês eles chamam o bunker surcharge. Então, isso é a primeira coisa aqui, quando começou o conflito semana passada, a primeira coisa que os armadores já começaram a passar foi a questão do aumento do bunker, da taxa de bunker, da taxa de combustível, por uma razão óbvia que, principalmente um evento nessa região, a primeira coisa que impacta é no preço do petróleo. E isso automaticamente já impacta, e como consequência, no, nas tarifas de frete internacional marítimo. Os seguros de carga também, inclusive os seguros dos próprios armadores, claro que eles repassam esses custos, né? Ou seja, as apólices de risco de guerra, war risk, imediatamente já subiram. Também durante toda a semana que passou, já estamos recebendo as mensagens dos armadores dizendo que a taxa terá incremento, taxa de war risk, ou para quem não aplicava, que armadores que não passavam pela região, por algum motivo, já nem tinham e iniciaram a cobrar pelo fato, a cobrar a taxa de risco, e encarecendo, obviamente, o prêmio para cargas que passam perto das zonas de conflito, né? Então, isso vai, como outro ponto, afetar também preços de commodities em alguns países, né, e insumos, porque, claro, pelo mar se transporta, como já
já falei em outros vídeos aí, um percentual ou um maior percentual de volume de cargas em todo o mundo. Ou seja, o comércio internacional é feito basicamente por uma logística de transporte marítimo. Então, todos os produtos são transportados por esse modal e, logicamente, que vai haver um impacto aqui no Brasil também. Então, fique muito atento, programe-se. Eu sei que é óbvio o que eu estou falando, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Uh, Converse com seus fornecedores, com seus importadores, porque você tem que saber o que fazer, você tem que saber o que está lhe esperando. O que era planejado antes com 30 dias, agora precisa ser com 60, meu caro. Não tem saída. Pelo menos assim que eu enxergo um bom planejamento. Ah, mas estão prometendo ou tem a possibilidade de que isso não dure muito. Não importa, de alguma forma essas consequências vão chegar no Brasil, vão chegar à sua carga, seja na importação ou na exportação. Agora, claro que não tenho e não temos como adivinhar o futuro. Ah, se não acontecer nada, ótimo, pelo menos você fez alguma coisa, está sendo proativo e não reativo, e o seu escoamento ou a sua compra vai ser feita bem de qualquer maneira. Pelo menos você fez alguma coisa e evitou alguma possibilidade, caso isso se encerre, que eu pessoalmente eh, acho que não vai acontecer nada muito rápido, porque já estamos há mais de uma semana e algum efeito cascata, mesmo que se encerrasse amanhã, vai acontecer, né? Então, isso é muito importante, esse planejamento, essa antecipação, a conversa com seus fornecedores, a conversa com seu agente de carga, saiba, pergunte o que está acontecendo já na indústria de transporte de carga internacionais, que seu agente de carga vai saber ele dizer, ó, rota tal está assim, rota tal, Rota Y está dessa maneira, as tarifas estão assim, está com viés de alta, está com falta de espaço, não tem navio previsto, ou vai ter uma falha de navio. E porque assim, até mesmo você pode, às vezes, diversificar o modal, ou quebrar o galho do seu importador com algum produto, talvez transportando na via aérea. Lembrando que no aéreo, como eu falei lá do início, também está afetado de alguma forma. Por quê? Porque tem muitos aeroportos em muitos países que estão fechados também. Então, sabemos que tem alguns voos saindo, mas são muitos poucos voos mesmo. Então, tem que se ter toda a atenção. Então, tem que se cuidar bastante. E terceiro e por último, além da antecipação, além da diversificação de modal, você tem que também, com calma, quem trabalha com contrato de fornecimento, tanto compra como venda, tem que cuidar e rever as cláusulas de força maior. Então, o seu contrato deve ser revisado e você deve tratar disso com o seu fornecedor ou com o seu cliente lá fora. Beleza? Eu acho que era isso. De novo, parece muito óbvio, mas não é. Já passei nesses anos de experiência por muita coisa, por muitas crises, por muitos eventos, países afora e até mesmo no Brasil, e realmente fica todo mundo, com perdão da palavra, maluco quando acontece esse tipo de evento, porque realmente às vezes trava tudo mesmo. E aqui no Brasil, como nós temos uma participação no comércio mundial muito pequeno, a nossa participação, tanto de importação quanto de exportação no mundo inteiro, acreditem ou não, não passa de 2%. Ou seja, o Brasil, ele tem de 1,5% a 2% do total do comércio de mercadorias de todo o mundo. Então, nós somos um país que não somos prioridade, não temos prioridade junto aos armadores e às companhias aéreas. Perdão. Então, é muito importante mesmo o planejamento. Se o planejamento já é importante em épocas normais, imagina numa época de turbulência como essa, não é mesmo? Então, acreditem ou não, a logística internacional é um tabuleiro vivo, tá? E para não ficar perdido nessas coordenadas,
siga o meu canal, siga a Bússola do Comex por Fábio Belal, que você vai estar inteirado. Qualquer dúvida, por favor, me aciona que eu te ajudo. Muito obrigado mais uma vez. Peço a gentileza para quem assistiu até aqui que se inscreva, deixe seu joinha, comentem e compartilhem, beleza? Até o próximo vídeo. Vou tratar sobre o transporte internacional rodoviário, que é um assunto que estão me pedindo, e depois vou seguir as sugestões de vocês para o próximo tema. Tá bom? Muito obrigado, até uma próxima. Tchau.